bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Estou compartilhando aqui um resumo que eu vi, muito antigo, que eu tinha, sobre a história da educação no Brasil, período colonial. Bom, se quiser compartilhar seu conhecimento, ou também se quiser estudar junto comigo, eu tenho postado com frequência nas minhas redes sociais, Aline Educação no Instagram e nessa rede social do YouTube. Bom, qualquer coisa, só me procurar. Solicito que curtam apenas, é gratuito. Eu preciso apenas da sua visualização e da sua curtição para que possa postar mais vídeos. Vamos lá, então? Primeira pergunta aqui era: os índios tinham educação antes da vinda do jesuíta, antes do período colonial? Bom, para pensar, né? Como surgiram os jesuítas? Os jesuítas acontecem como um movimento da contra-reforma, mas para ver uma contra-reforma, obviamente temos a reforma. O que significou a reforma? A reforma temos como representante Martim Lutero, representante às críticas de autoridade e poder da igreja, proposta de consulta direta a Deus por meio das escrituras sagradas traduzidas na língua pátria, livre interpretação da Bíblia. A Bíblia, antes, ela não era traduzida, ela estava na língua latim e normalmente quem tinha acesso à Bíblia eram apenas as pessoas que lidavam com a religião, normalmente os padres. Há também relatos de imposição do poderio da igreja no modo econômico. É um período que a Europa está em transição, em movimento do surgimento do movimento da burguesia, findando-se então a Idade Média. Nesse contexto histórico, há um interesse político que seria de retirada do poderio da igreja na administração econômica e estabilização dos estados nacionais. Também, além disso, podemos dizer que haviam pessoas, obviamente, com pensamento crítico que não se aceitavam na imposição da igreja. Os que tinham poder econômico eram homens livres, conseguiam se safar, entre aspas, né? Mas e as pessoas comuns? Normalmente há relatos históricos de que elas eram mortas, eram perseguidas, torturadas. Então, muitas pessoas com fés diferentes da que a Igreja Católica tinha, elas não negavam o que elas acreditavam e eram mortas também por conta desse movimento da Igreja Católica. Então, juntou a questão econômica, juntou a questão também da ditatorial, digamos assim, né, a grosso modo, da perseguição da religiosa da Igreja Católica, a pessoas que pensavam diferentemente do pensamento da Igreja naquela época. Enfim, tudo colaborou para que surgisse a Contra-Reforma. E Martim Lutero, ele vem e coloca as 95 teses, impondo uma reforma à Igreja Católica, o direito de livre acesso à Bíblia, o direito de livre acesso a Deus sem um mediador, sem precisar de termos alguém para mediar e até Deus. Segundo Martim Lutero, então, afirma que para chegar a Deus era apenas orar, era apenas pela fé, e não por meio da Inquisição, por meio de cobranças, por meio de tarifas, modos de impostos que eram obrigatórios naquela época. Obviamente, mediante isso, surge a Contra-Reforma. Na Contra-Reforma, a confirmação o objetivo da Contra-Reforma em si é a confirmação do poder da Igreja na Idade Média. Então, a Igreja ela posiciona o Concílio de Trento em 1545, vai até 1563. O Concílio de Trento ele tem como característica a reafirmação do poder do Papa e da fé católica, a criação de seminários para formar novos padres. E aí temos o mais importantíssimo que veio para o Brasil por meio dos jesuítas, que é Ratio Studiorum.
Nele continha regras e normas para unificar o processo pedagógico, podendo ser seguido por padres e pelas escolas da ordem religiosa. Os jesuítas, eles têm a missão de propagar, primeiramente, a fé e de converter cristãos. Nesse movimento surge também os cristãos novos, que são judeus perseguidos, que se convertem à fé católica, mudam o sobrenome. Isso lá na Europa. Vindo para o Brasil, estes padres têm a missão de converter os indígenas à fé católica. Acontece em 1549, onde padres jesuítas da Companhia de Jesus, fundada em 1534 e aprovada em 1540, desembarcam no Brasil. Característica e resposta da pergunta inicial. Os indígenas não possuíam cultura? Como é que eles viviam se eles não tivessem cultura, se eles não tivessem uma formação educacional indígena? Claro que eles tinham uma educação. Há livros que relatam, inclusive, o modo deles contarem diferente do modo nosso, há também o modo deles datarem as datas, as horas, e sem contar a questão cultural em si. Os índios sobreviviam na mata, eles conheciam todas as ervas, todas as frutas, sabia que um caju poderia ser comido, uma manga também, conheciam todos os animais, sabiam administrar tudo. Então, eles estavam bem, são considerados gentios, pessoas que não tinham a cultura europeia. E aí, esses padres chegam no Brasil impondo a cultura europeia, cristã, católica. Imaginem o caos. Você lembra da tábula rasa, quando o professor é conteudista e tradicionalista, tratando o aluno sem contexto histórico? É nesse aspecto, é um exemplo. Os índios, eles eram tratados como seres que possuíam alma e, portanto, poderiam ser adeptos à conversão cristã e aos costumes europeus. Alguém perguntou se eles queriam ser adaptados? Não. Houve interação de algum modo? Obviamente, senão os portugueses e bem como os jesuítas não conseguiriam sobreviver na selva, entre aspas, né, na natureza Brasil naquela época. Então, eles chegaram aqui, os navios, eles tinham que viajar, passavam um perrengue, né, porque a tecnologia não era como hoje, chegavam muitas vezes doentes, muitas vezes com baixa imunidade, e eram tratados e acolhidos pelos índios. Como os índios tratavam como um presente. Eles não imaginavam que estavam sendo extraídos de seu modo de vida, de cultura. Então, como eles conheciam todos os tipos de ervas e tratamento, eles tratavam, ensinavam tanto os jesuítas como os portugueses a sobreviverem no Brasil. Temos, então, as etapas. A Igreja Católica, então, temos a fase heróica catequese, que seria a fase de conquista, de relacionamento entre os jesuítas e os índios. Seria a fase, primeiramente, de conquistar a confiança do pajé ou destituir a confiança do pajé em prol do padre, para que a população indígena confiasse primeiramente no padre que iria induzir toda a educação católica europeia. As missões têm o objetivo de expandir, de impor, de certo modo. Muitos índios morreram nesse sentido, confinados após, entre aspas, aceitar a catequização, aceitar a forma de educação. A educação em si era de boa qualidade em relação a ratio studiorum. Havia depois, posteriormente, a consolidação, a instrução da elite nos colégios. E destaca-se três padres: Manuel da Nóbrega, Aspilculeta Navarro e José de Anchieta, que já foi canonizado. Enfim,
O que eu posso destacar aqui, no meu resumo, que eu penso aqui, que eu destaquei, foi a questão que não é diferente de hoje. A educação da elite, a elite portuguesa, que eram os imigrantes portugueses, os filhos dos colonos que vieram para o Brasil, tinha uma educação diferenciada da educação que era meramente indígena a princípio, né? Posteriormente envolvia a população em si, mas aqui em primeira instância envolvia a educação indígena. E essa educação para a população que não era elite era uma educação apenas baseada nas primeiras letras, ou seja, era bem deficitária. E a elite não, já tinha privilégios. Não é diferente de hoje. A gente vê uma diferença enorme entre as escolas particulares e as escolas públicas. A qualidade de ensino continua diferente. O padre Anchieta é responsável pela obra no aldeamento da Heritiba, atual cidade Anchieta, que atualmente possui o Museu Anchieta. O padre Anchieta, ele foi também responsável e foi o maior destaque referencial na época no ensino, na educação superior da América Latina. O princípio da cristandade se reserva na conservação da cultura medieval, os que lutam, os que rezam e os que trabalham, mantendo assim os privilégios contra os ideais burgueses. Não, esse aí é o princípio inicial da contra-reforma, o princípio o objetivo que os jesuítas vieram, o que eles vieram fazer quando eles ainda não tinham a influência dos colonos. Aí eu destaco que nessa fase inicial, sem o interesse colonial, o interesse dos jesuítas a princípio seria realmente a questão da imposição da fé católica, a educação em si, né, o ensino das primeiras letras, e tratando-se disso, eles não pretendiam sucumbir os índios ou escravizá-los. Não era primeiramente, num primeiro ato, não foi dessa forma. Eles apenas povoavam a região, né? Seria entre aspas, uma colônia meio imposta quanto aos pensamentos idealistas, né? Não era a questão de livre pensamento, mas a questão de modo de vida era uma colônia de povoamento. Princípio de missão. A colonização resultava num processo invasor. A missão, um processo de propagação da fé. A missão jesuíta era de propagar a fé católica num movimento de reforma. Há uma sugestão, atitude medieval senhorial, margem de liberdade espiritual, o que é negado ao negro na condição de escravo. Objetivos. A cristandade rompida pela colonização, valores econômicos sobrepõem aos políticos e religiosos e valores da missão e colonização se entrecruzam. É o que eu havia falado, nesse meio desenvolvimento dos jesuítas, há uma interação entre jesuítas e colonos, e aí começa a ser transformado o objetivo inicial dos jesuítas. Então, os interesses eles se entrecruzam aí, há uma interação de interesses. Como educadores, os jesuítas possuem 3 estratégias: contato e convencimento, que seria a conquista indígena, aldeamento de adultos, recolhimento das crianças. Houve realmente muito massacre indígena, foi disseminada uma grande população indígena nessa época. Resumindo aqui, voltando a algumas coisas que eu já falei, os índios no período colonial, eles foram percebidos como filhos menores, uma folha em branco e que se poderiam inculcar valores da civilização cristã europeia. Reconhecimento de que o índio possui alma e, portanto, é possível doutriná-lo para as normas e mentalidade do branco, inclusive com um trabalho organizado. Os jesuítas tinham a tarefa de propagar os valores da fé católica, um momento de divisão da igreja pela reforma católica. Consequências: desintegração da cultura indígena, extermínio de muitos índios confinados nas missões, tornando-se presa fácil dos colonizadores,
Quando os jesuítas foram expulsos, os índios aculturados não conseguiram subsistir moral e economicamente. O que seria o absolutismo ilustrado? Seria o governo despido de princípios religiosos e oposição ao direito divino do absolutismo clássico. Marquês de Pombal, adepto à corrente do despotismo ilustrado, promove mudanças e, consequentemente, expulsão dos jesuítas no Brasil. A característica da educação pombalina, muitos livros remetem dessa forma. A questão do insucesso, ela se remete à imposição direta de Marquês de Pombal. Não houve uma transição. Foi uma rápida ruptura da educação dos jesuítas e a formação em si da nova educação que Marquês de Pombal tinha objetivo. O objetivo, como ele era um déspota esclarecido, se remetia às ideias do absolutismo ilustrado que estava em auge, em ápice na Europa. Marquês de Pombal elaborou medidas para tirar os jesuítas dos cargos de mando e poder. Estrutura os estudos menores que ele fez, né? Por pouco tempo ele conseguiu fazer. Houve aqui também eu posso dizer que veio apenas, acho que foi 46, se eu não me engano, a vinda de professores. Eram muito poucos para dominar o Brasil inteiro, para substituir todo o trabalho dos jesuítas. Então houve um déficit na educação, justamente porque ele tinha talvez a ideia dele para se concretizar, mas a ideia dele não pôde ser totalmente concretizada por falta de infraestrutura. Então, quando há uma mudança drástica dessa forma, né, uma mudança imposta, não sem transição, há uma perca. Na educação foi uma grande perca. Mas não significa que o pensamento dele não era válido. A estrutura do... O que o Marquês de Pombal faz? Ele estrutura dos menores para o ensino de letras e humanidades. Modificou o ensino de humanidades, típico do ensino jesuítico. Estrutura os estudos maiores com a reestruturação da Universidade de Coimbra. Outra característica era que o pagamento dos professores era realizado por meio do subsidiário literário, a fim de gerar recursos. Oferecimento de estudos de línguas modernas como francês, além de desenho, aritmética, geografia, ciências naturais, contra o dogmatismo e a tradição jesuítica. Bom, para 46 pessoas era muito pouco para fazer isso tudo no Brasil inteiro, né? Resumo da educação pombalina: transferir o poder que era concedido à Igreja para as mãos do Estado, educação leiga, não religiosa e livre, obrigatoriedade e gratuidade do ensino, educação a cargo do Estado, nacionalismo, recusa ao universalismo jesuítico, criação das aulas régias, criação do subsídio literário. Cuidado quando se fala do Estatuto do Ratio Studiorum em relação à criação das aulas régias e do subsídio literário. Houve algum tipo de metodologia, mas não era comparada ainda à abrangência estrutural que tinha a Ratio Studiorum nos jesuítas. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Próxima aula, chegada da corte no Brasil, a educação, a Biblioteca Nacional e muito mais. Aguarde, curta, deixe sua sugestão e vamos que vamos. Quem está estudando, quem está fazendo mestrado, quem quer tentar no concurso público, vamos lá. Se estudar, a gente alcança. Abraços, deixe o seu like, beijo grande, até a próxima.